Amém, igreja? Vamos para a vigília? Crente gosta disso, amém? Amém? Uma curiosidade ao meu respeito, meninas. Eu tenho uma grande amiga, ela é do Mirvã de São Paulo, e ela diz que eu sou a filha do fim. E eu imaginava que fosse por causa do machado, da espada, do espírito de João Batista, mas não, é porque todas as ministrações eu sou a última. Pode ter 20 mulheres. Quem está na última? Eu. Amém? Sente-se aí. Eu acho que é porque eu faço muita bagunça. Aí uma vai passando para a outra. Fala, olha, não coloca ela no começo, porque ninguém mais prega. Vai ser uma desordem, uma bagunça. Espírito Santo tem liberdade, amém? Você sabe que você está aqui por um convite do Espírito de Deus. Que tempo precioso é esse? O tempo da volta. Você está aqui. Quantos sonharam por isso? Quantos desejaram vê-lo chegando triunfante? Nós estamos no fim. Eu acredito nisso, eu sinto isso e eu vejo um mover sobre isso. Lucas 11, 27 vai dizer: aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha voz, ouvem a palavra de Deus e as guarda. Amém? Somos uma geração que ouve, mas não guarda. Somos uma geração de conhecimento que virou informação, mas que não obedece. Sabe, quando eu leio o texto de Isaías 53, que diz: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha boa aparência, nem formosura alguma. Olhando para ele, ele não tinha aparência. Não tinha beleza alguma que nos agradasse. Ele era desprezado e rejeitado entre os homens. Homens de dores. E que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizeram caso algum. Será que se Jesus estivesse no nosso meio hoje, nós teríamos notado? Será que se Jesus passou por você hoje, porque Ele pode, minhas irmãs, você teria o reconhecido? Você teria visto, percebido, sentido a presença dEle? Sabe, quando a gente lê Isaías 53, e quando a gente vê a história de Jesus na terra, talvez eu e você na leitura, apaixonados por Jesus, tenha questionado a dureza do coração daquele povo. Como assim? 400 anos de silêncio, esperando pela vinda do Messias. Todos sabiam que haveria de vir, mas ele veio e ninguém notou. Será que nós notaríamos? Será que nós perceberíamos que Jesus está no nosso meio, no nosso lado, passando por nós? Quando nós percebemos todo movimento sem nenhum fundamento, quando nós estamos mais sendo emotivados, quando nós estamos mais sendo provocados no sentimento, do que na obediência, na morte, na renúncia. Eu questiono se nós perceberíamos Jesus. Sabe a alegria que deu no meu coração de estar aqui sentada vendo essa ministração?
Eu não sou quieta. E eu descobri que eu não preciso ser, porque eu fui formada do jeitinho que Ele quis. Eu sou a doida de Jesus. E muitas vezes eu queria ser parecida com uma mulher doce, sabe? Calada, quieta, recatada. Eu achava lindo. E eu tentava por muito pouco tempo. Porque logo eu estava pulando, gritando, catarrando no chão. E quantas vezes eu me jogando e dançando na presença de Jesus, eu senti como Davi sentiu quando sua amada esposa estava na janela olhando para ele, criticando, sabe, a nossa adoração exagerada, quer aparecer. Hoje é uma noite de cura. E você sabe, gente, que é a coisa mais louca do mundo. Jesus falou assim: eu quero começar curando os olhos dela. E eu pensei, o que seria isso? Pensei, elas estão cegas. E eu me incluo nisso, amém? Porque uma palavra que o Espírito de Deus libera nunca é só para o outro. Primeiro ela passa por mim, depois ela passa para o outro. Mas sabe o que Jesus estava falando comigo aqui? E eu pelejei para não olhar para ninguém, para não ser motivada a minha emoção. Ele falou sobre olhos que não carregam água. Gente, eu fui impactada por isso e vou explicar por quê. Deixa eu dar uma olhada. Gente, meu cabelo estava tão bonito quando eu cheguei. Não, mas você não faz ideia, pastora, como ele estava bonito. Eu falei pro meu marido, graças ao bom Deus, eu tirei uma foto com aquelas ondas. Gente, quando eu cheguei aqui, meu cabelo inchou. Vocês estão rindo, mas vocês não entendem o meu desespero. Cadê a Tati? Tati, por favor, me arruma uma chapinha, um babyliss, porque eu tinha certeza que com tanto laque que tinha naquele cabelo, ele não ia ficar assim. Gente, ele inchou por dentro. Você sabe quando o cabelo enche por dentro, sabe? Você põe a mão, ele tá cheio. Aquele negocinho mirrado estava inchado. Mas eu quero te dizer que você que está aqui hoje não vai sair daquela porta sem começar a viver como filha. Porque nós sabemos que somos filha, mas nós não vivemos como se fôssemos. A gente já sabe que é. A gente já leu Efésios 1, 3, de cima para baixo, de baixo para cima. A gente já sabe ser filha de Deus, amada, abençoada, largada. Mas você não vive como, não caminha como, não fala como, não veste como. E não é sobre um blazer, nem uma calça, nem uma paleta. Eu estou falando de revestida de força, de autoridade e poder. Você sabe por quê? Porque uma mulher que sabe que é filha, ela é imparável. Gente, a dor está lá e ela vai. O medo está lá e ela é uma corajosa, morrendo de medo. Você pensa, gente, que ousadia, que nada. Você não sabe o que está rolando lá dentro. O desespero, o choro, Deus levanta outra, fala com outra. Jesus é tão mais equipada, capacitada, habilitada. Minha amada, eu quero dizer algo. Eu escrevi um livro que não era para ser escrito na minha cabeça. Eu estava com um livro pronto na minha mão. Um livro lindo, que meu marido fica esperando quando Jesus vai autorizar. E Jesus falou, esse livro ainda não é para esse tempo. E eu estou esperando o tempo dele nascer, ele está pronto. E Jesus falou, eu quero fazer um chamado na terra esse ano para as filhas. E é chamada para liderar. Você sabe por quê? Porque uma filha lidera na terra para Jesus. Ela não se esconde. Ela não espera que o outro vai, porque ela sabe que ela carrega, então ela fala, não, se eu não for, a única pessoa que carrega essa unção sou eu. Então se eu recusar e reter essa unção, ela não vai ser liberada na terra. Porque assim como você tem uma identidade, você também tem uma unção, só sua, minha amada. E quando você olha para a unção da outra e fala, não, é muito melhor,
Então deixa eu ficar na minha. Você é egoísta. Você não sabe a sua posição. Você não é filha de um rei qualquer. Você é filha do Rei dos Reis. Amém. Então eu quero que hoje a gente saia. Pode aplaudir Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu digo assim, ó, um dia lendo a Bíblia, amadas, eu me encontrei numa passagem. E ela é tão fácil de achar, hoje eu não achei. Eu estava ali, aqui achei, porque toda passagem essa Bíblia está marcada, eu tenho várias. Antes de te formar no ventre materno, eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu te consagrei e constituí você profeta das nações. Gente, quando eu descobri que eu era profeta, ninguém mais podia comigo. Entende? Porque quando eu entendi quem sou e para que eu estou aqui e para quem eu vivo, então eu não estou preocupada com resultado. Eu não estou preocupada, entenda isso, de funcionar. Eu quero fluir. Sabe por quê? Porque se eu pegar um secador, todo mundo me entende, né? Essa é a conversa da mulher. Homem ia pregar sobre futebol, sim ou não? Mas a gente fala sobre secador. Se a gente pegar um secador hoje, 220, e colocar numa tomada 110, ele vai funcionar ou não vai? Vai. Claro que vai, porque eu vivo disso. Porque lá em Goiânia 220, aonde eu vou 110, o meu que não é bivolt não funciona. Funciona, mas está lá. Ele venta, mas ele liga. E ele venta, mas seca meu cabelo? Não. A maioria de nós está fazendo isso. Nós estamos vivendo isso. Você sabe por quê? Porque eu não quero viver o meu chamado em Deus, para Deus. Eu quero viver o chamado da outra, para parecer com a outra, para receber o que a outra está recebendo, mas não é meu. Então hoje, e quando o Senhor falou, escreva um livro, chamadas para liderar, porque eu quero que mulheres lideram na terra com o meu coração, com a minha disposição, a disposição do amigo, do primo, do chegado, ter morrido. E Jesus querer, sabe, curtir o luto, falar agora eu vou ficar com meu pai, chorar no colo do meu pai. Mas de repente a multidão, naquele mesmo instante, começou a perseguir Jesus, porque o chamado te chama, você não tem como correr. E aí sabe o que Jesus fez? Ele foi fazer o que ele veio fazer, agradar o coração do Pai. Ele poderia ter, sim, era lícito o luto, era lícito o choro, era lícito subir naquele momento e ficar sozinho no monte, mas ele disse, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou, e essa é a minha comida. O que significa? Esse é o meu prazer, porque o maior prazer de um homem é comida. Então quando ele faz uma analogia sobre refeição, sobre comida, ele está dizendo, ei, a principal fonte de energia da minha vida é fluir nele, é servir ele, é obedecer ele. Mas sabe o que acontece? A gente está esperando um avivamento sem arrependimento. Não vai acontecer, porque o Jesus hoje falou, prepara o quê? O machado. Durante muito tempo, eu reprimi muito aquilo que eu carregava, porque o Senhor não me dava uma palavra leve, motivada, cheia de alegria. Era sempre espada, minha amada. Quando eu te vi, falei, olha lá minha tribo. A mulher da minha tribo. Jesus está juntando a tribo, você crê? Tem uma tribo juntando força, profetas sendo juntados. Eu acredito nisso. Eu não te conhecia, não sabia o seu nome até agora. Eu falei, Jesus, olha ali, alguém da tribo. Mas eu parecia ser chata, porque era só espada, 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 espada.
Mas essa é a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu falava, Deus, está muito chato. As pessoas vão pensar que eu não estudo a Bíblia, porque eu só falo a mesma coisa. Elas vão pensar, nossa, essa menina podia mudar a pregação. E aí foi quando ele me levou em João Batista. Ele falou, filha, João Batista pregou uma única coisa. Até que eu cheguei a ele. Ele pregava o que, minha irmã? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando o reino chegou, João Batista se foi. Não tinha outro script, não tinha outra palavra, não tinha um outro tipo de mensagem, porque a mensagem, quando Cristo chegou, a mensagem apagou, porque cumpriu o propósito. Minha irmã, deixa eu te dizer, Jesus quer tirar lágrimas de você. Jesus quer que você volte a ser apaixonada por Ele. Jesus está chamando as filhas que não se preocupam de chutar a cadeira, de sair dançando, sabe, de adorar, sabe, de gritar, e no carro falar em línguas, e de repente está morrendo de chorar, sabe, de levantar as mãos enquanto está fazendo exercício na academia, e parar de correr e pôr a mão no chão. Liberdade do Filho. Jesus hoje está dizendo, ei, eu preciso primeiro curar o seu coração antes de você sair aí tentando curar alguém. Primeiro eu quero que você entenda que você precisa renunciar o seu ego, o seu desejo de reconhecimento, a sua vontade, sabe, de ser notada. Para pensar, por que você está fazendo o que você está fazendo hoje? Será que de fato é para Jesus? E se ninguém mais vê, você vai continuar fazendo? Meninas, nós somos profetas nessa terra, amém? E hoje aconteceu um negócio que não foi só com o meu cabelo, mas o meu cabelo está marcado, gente. Eu nunca mais vou esquecer da cena. Eu olhando no espelho e falando, e agora, o que a gente faz com você? Obrigada, Tati. Quem me emprestou a Vanessa? Quem é Vanessa? Minha amada. Você não sabe como foi importante para mim. E eu vou te dizer algo muito profundo. O que é importante para o seu irmão é importante para Jesus. Às vezes é só um bolo de chocolate. Às vezes é só aquele brigadeiro 3 horas da tarde. Sabe, às vezes é aquele vestido que você não tinha dinheiro para comprar, mas ela falou, menina, tem um vestido para você. Às vezes é só falar, vamos tomar um café, queria bater um papo, nós não vamos pregar, não vamos falar nem de Jesus, porque Jesus está na mesa. E eu fiquei impactada essa semana. Eu vou e volto, mas eu vou fechar o cabelo. Jesus vai falando e eu vou cumprindo. Gente, eu fiquei impactada essa semana. E não é a palavra nem chegou ainda na minha boca, mas Jesus conhece toda. Sabe o que aconteceu essa semana? Algo muito impressionante, e eu vou falar porque Jesus mandou. Na hora que nós estávamos cantando essa música de Maria, ela mexe muito com a minha estrutura, porque eu sou apaixonada pelo secreto. Se alguém me segue aqui sabe disso. Eu sou apaixonada no quarto fechado, mas o meu quarto fechado, muitas vezes ele está aberto. Eu estou dançando pela casa, eu estou falando em línguas, eu estou chorando, sabe, porque eu sou exagerada, né? E Jesus falou algo tão profundo que eu quero dividir com vocês. Quando Lázaro morre, Marta sai correndo ao encontro de Jesus quando ele entra no povoado de Betânia. Mas você sabe onde Maria estava? Na casa chorando. Preste bem atenção às mulheres que hoje estão recebendo cura. Enquanto nós estamos adorando, louvando, enquanto você está passando pelo aquele quarto, vendo as estações de, como que chama o quarto lá? 8 processos. Tudo aqui fala, minha amada. O Espírito Santo está fazendo, não é na ministração, é na hora que você entrou. Na verdade, na hora que você comprou a inscrição.
porque Ele viu o seu coração, Ele entendeu a sua intenção e Ele sabe o que você está querendo. Então eu acho profundo. E aí Marta sai correndo ao encontro de Jesus e diz assim: mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria fica em casa. Meninas, acreditem em mim, durante anos eu preguei que ela estava em casa no descanso, que ela sabia que era a vontade de Jesus, então ela permaneceu lá. Só que essa semana um detalhe me chamou a atenção. Maria estava com os que choram. Tinha um grupo consolando Maria, mas Marta não queria consolo, Marta queria o milagre. Marta vai correndo ao encontro de Cristo, olha nos olhos dele com santa expectativa, com fé, dizendo: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, preste atenção, Maria não foi. Sabe por quê? A mulher que se joga inteira, a mulher que quebra o perfume mais caro, a mulher que enquanto a Marta estava lá grilada, fazendo tudo sozinha, ela não estava nem aí, porque o mestre estava em casa, sem perceber, cultivava a dor com aqueles que a consolavam. Ser consolado na casa tinha mais valor do que correr para ele. Sabe o que eu quero dizer para você, para mim e para você? Muitas vezes você está nessa dor porque ela é maior que ele. Ele é maior que a presença. Ele é maior que a vontade de ser curado. Ele é maior do que o consolo do mestre, o colo do mestre, a vontade de estar no mestre. E aí você fala: Carla, de onde você tirou? Como é que é isso? Jesus vai dizer: Marta, chama Maria. Marta, tira Maria disso. Marta, a minha íntima, aquela que se entrega toda, a dor alcançou o coração dela. Vai chamar Maria. Você sabe qual que foi a função de Marta? Naquela hora, chamar Maria. Só que não foi só chamar Maria, foi simplesmente tirar Maria da dor, tirar da paralisia, da idolatria dos que consolam. Porque tem mulher que é tão consolada que só está nisso. Mulheres que amam estar no abandono, na humilhação, na rejeição, no que fizeram, na traição, na dor, no que largaram. Porque isso as consola. Isso é troféu. Isso é trono para dizer: tá vendo? Eu conquistei, eu lutei, eu superei isso. Minha irmã, superar é trabalhar para Ele. É considerar que Jesus disse: você não pode nem despedir dos mortos, não pode voltar para enterrá-los. Quando a minha mãe faleceu, eu fiz um pedido a Jesus. Falei: Jesus, se é para eu ir pregar lá em Recife, o Senhor vai fazer minha mãe vir para casa. Minha mãe, a gente já estava de 40 dias, minha mãe já tinha ido para 5 UTI. Num dia eu chego no hospital e a enfermeira falou: eu tenho uma boa notícia, nós conseguimos levar sua mãe para casa. Sua mãe nós vamos levar uma UTI para o seu quarto, quarto dela da sua casa. E eu fiquei em uma alegria, e eu entendi a mensagem. Falei: Deus me liberou para pregar em Recife. Cheguei, comprei a cama, estava tudo certo, peguei o avião. Quando eu cheguei em Recife, pousei, minha mãe voltou para o UTI em estado gravíssimo. E eu fiquei lá, porque eu tinha lá a palavra. Quando eu terminei de pregar, uma menina me chama lá para dentro para descansar, que eu abro o quarto e meu marido estava me esperando. Jesus tinha levado minha mãe. Quando eu cheguei em Goiânia, era uma dor insuportável. Era uma coisa devastadora. Era tão forte aquilo, porque eu não tive chance de despedir dela.
Eu não tive chance de dar o último abraço, de olhar para ela e dizer tudo que ela representa para mim. E eu me lembro de ter deitado no chão, com tamanha dor, mas também com um sofrimento diferente. Uma sensação de que eu estava magoada com Deus. Alguém me entende? E eu falei, Jesus, eu não estava viajando, passeando. Eu estava pregando. Eu estava fazendo aquilo que eu nasci para fazer na terra. Eu só queria ter dado um adeus para ela. E ali eu podia ter ficado naquele lugar e parado de pregar e falado, então pronto, chega, daqui deu. E eu me lembro que naquela noite o Espírito de Deus falou, aquele que me ama não tem tempo de enterrá-los. Porque ela não morreu, ela veio ficar comigo. E em breve, muito em breve, você encontrará com ela novamente. Hoje, eu não sei o que você está carregando, a sua dor. Mas eu quero ler um texto só com você. Para que você entenda. Esse texto, eu queria que você abrisse. Ele está em 2 Reis 6. E ele diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reunião. Eliseu então disse: podem ir. Então, preste atenção, um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? E ele disse sim. E foi com eles. Eles foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores, porque eles queriam alargar o espaço. Quando o dele estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Carla, o que você quer dizer com isso? Minhas amadas, eu quero te dizer algo muito importante. O machado aqui, ele vai representar o corte. O corte significa eficácia. O corte é a unção do machado. Deixa eu te falar, o que você carrega não é seu, é emprestado. Tem um machado aí dentro. Cada uma de nós tem um machado. O que você carrega não te pertence, você não pode reter. A unção que está dentro de você, a unção que flui do teu interior, ela pertence ao eterno e você vai prestar conta. Lembre-se, ele gritou, o machado caiu na água e ele é emprestado. O machado, ele tem uma função. Qual que é a função? Alguém quer experimentar? Tinha alguém que falou assim: não vai usar isso não, você tá tranquila, né? Tá boazinha? Tô boazinha. Eu queria muito levar esse machado para casa. Porque eu tenho um escritório, que é o meu secreto, que eu vou guardando os memoriais de tudo que Deus me dá. É um negócio doido, eu sei cada coisa, cada palavra. Tem gente que guarda no caderno, eu guardo com memorial. Mas eu acho que eu não ia ser bom na mala. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Essa palavra, ela veio para falar sobre estação. E eu vou explicar por quê. Observe algo para você nunca mais esquecer. O que um profeta de Deus faz? Quando o outro está gritando: ai, o machado caiu na água. O que uma filha de Deus faz?
ela perguntou: quem deixou cair? O que ela perguntou? Onde está o machado? Você não viu o profeta perguntar: quem que foi? De quem que é a culpa do machado cair? Ele foi direto resolver o problema. Ele foi direto pegar aquilo que era necessário para alargar, construir, edificar, estabelecer o reino. Eu não vi ele perguntando e preocupado em culpar. O que aconteceu? Como é que você deixou o machado cair? Vocês viram isso? Ele nem queria saber como o machado caía. Você sabe por quê? Porque Deus sabe quem é você. Ele conhece você todo, inteiro, o seu pecado, o que você pensou, o que você negligenciou hoje, a bondade que não saiu de você. Deus te conhece, minha irmã. Ele não precisa saber quem. Ele não tem interesse nisso, porque Ele conhece todas as coisas. Mas o profeta perguntou: vamos resolver esse negócio hoje? Aonde é que está esse machado? Porque você precisa hoje encontrar seu machado. Hoje você precisa sair do quem fez, a culpa de fulano. Você precisa sair dessa condição. Ai, o que aconteceu? E vamos resolver. Onde é que está a fé que você perdeu? Aonde está o primeiro amor? Aonde está quando você fazia sem ninguém ver e você não queria nem ser agradecida, porque você ficava constrangida? Afinal de contas eu nem fiz para você. Por que você está me agradecendo? Sabe quando alguém agradece alguma coisa com você e você sabe que você não fez aquilo? E aí você falou: minha irmã, tá bom, né? Mas não foi eu que fiz. Vamos chamar quem fez? É isso que acontece com o filho que entende que ele não faz nada, quem faz é o pai. Quando eu espero algo de alguém, ou quando eu estou esperando reconhecimento, sabe, ser chamada pastora, líder, profeta, quando eu não saio do banco, ou quando eu não me comovo que aqui não tem crente, sabe por quê? Está tudo vazio lá em cima. Mas se cada mulher que fez inscrição tivesse o encargo, e eu vou te falar qual é o encargo: o machado. Se cada mulher que está aqui hoje tivesse o machado na mão, lá em cima ia ter só mulher que não é crente. Se ninguém fala amém, né? Se eu comprasse o meu e da minha manicure, se eu comprasse o meu ingresso e da minha cabeleireira, se eu comprasse o meu ingresso e da minha chefe, se eu comprasse o meu ingresso e daquela aluna, se eu comprasse o meu ingresso e aquela paciente, se eu comprasse o meu ingresso e da minha cunhada, se eu comprasse o meu ingresso e da minha sogra, se eu comprasse o meu ingresso e da minha mãe, a gente estaria fazendo o que os discípulos do profeta queriam: alargar a tenda. Você sabe o que eles falaram? Não dá mais, não cabe aqui. A gente pode construir um lugar maior, pastora. Mas você sabe, tinha encargo, tinha machado, tinha função, tinha unção. E aquele desespero, ele disse: ei, esse machado é emprestado. Sabe por quê? Porque você está carregando algo que não é seu. Por que você não está fazendo algo que você foi chamada para fazer hoje? Cadê a caixa do supermercado? Cadê a mulher da padaria? Cadê aquela mulher que faz o seu bolo, dos seus cafés para mulheres? A gente não se importa, porque afinal de contas a gente está aqui. E se a gente está aqui, está tudo bem. Não está tudo bem. Tem uma coisa errada conosco. Tem uma coisa que não está certa e que a gente precisa corrigir hoje. A gente tem que parar de sair do discurso das palavras de efeito do Instagram, daquele trem bonito, e começar a viver uma vida prática do Evangelho. Começar a calçar um novo sapato, uma nova sandália. Mas para isso você precisa segurar suas calças. E a calça você segura com
o cinturão da verdade. Porque tem muita gente vivendo de uma palavra falsa, de uma palavra herege que não está na Bíblia, que Jesus nunca disse, que Ele nunca mandou você fazer. Muita mulher precisando voltar a amar o marido, a cuidar do filho, a arrumar a casa. Muita mulher precisando voltar a pôr a mesa. Eu não sou uma mulher de microfone, minhas amadas. Eu sou uma mulher de mesa. Jesus botou um microfone na minha mão. Quando fala, você é pastora, né, Tati? Eu falo, me chama de Carla, porque é assim que meu pai me chama. Eu amo o meu nome. Porque se você estiver comendo comigo e eu for médica, você não vai me chamar o tempo inteiro de doutora. Nem vai falar odontóloga. Vai. Ou professora. Ou advogada. Você vai me chamar pelo nome. Quando alguém precisa falar o título, não carrega o encargo. Porque o encargo revela o título. É o que eu faço que revela quem sou. É como eu exerço. É como eu me mato, me morro, sabe, me entrego. É que revela quem eu sou de fato. Cara, se você não é pastora, eu sou o que meu pai quer que eu seja. Às vezes eu sou pastora, às vezes eu sou profeta, às vezes eu sou ministra. Vou cantar. Vocês não acreditam? Já, já. Vocês estão... É sério. Minhas amigas já me falou, cada um com a sua unção, não foi isso que você ensinou? Mas quando eu começo a cantar para o meu pai lá em casa, ele para o que está fazendo para me ouvir. Amém? Meninas, é muito sério isso. Jesus está nos posicionando hoje com o machado na mão. Você tem um machado. Nesse texto, eu me pego entendendo isso. Quando o machado cai, o ministério trava. Quando o machado cai, o progresso cessa. Quando o machado cai, a força some. Sabe o que quer dizer? É um fervor espiritual que vai embora. É uma clareza que desaparece. É uma autoridade na palavra que fica frouxa. É a sensibilidade da voz de Deus que acaba. Eu paro de ouvir o meu pai para ouvir homens. Eu quero te falar que Deus é poderoso nessa noite para restaurar aquilo que parecia perdido, que estava guardado lá no fundo das águas. Eliseu, ele traz essa estação aqui, que é para mim a estação do inverno. Porque a estação do inverno é a estação do reparo, porque eu paro para o disparo. Eu sei essa estação. É uma estação que eu preciso entender que vão olhar para mim e não vão ver mais nada. Aonde está aquela mulher? Aonde está aquela pregadora? Aquela que fazia, que acontecia? Porque eles não sabem que eu estava no quarto fechado. Eu estava atendendo um chamado. Nem todo chamado é para fora. Às vezes o chamado é para dentro. Às vezes você vai ter que largar tudo para cuidar de um filho. Sabe, eu aprendo que o primeiro movimento evangelístico começa em casa. Quando o marido abre a Bíblia e a esposa senta do lado e ele ensina a palavra. Foi assim que eu aprendi de Bíblia. Meu marido falou, tu senta aí, que agora eu vou ensinar a palavra. E aí você escolhe um dia, e nesse dia não tem ninguém que sai, nem quem chega. Hoje já não é mais assim. As amigas já chamam, as filhas já chamam as amigas das amigas que casou, que agora tem filho, que tem neto. Mas eu quero te entender, quero que você entenda, minha amada, que o inverno não é ruim. O inverno é um convite. O inverno é, deixa eu aquecer seu coração. Deixa eu me revelar para você. Deixa, sabe, o tempo em que está tudo festa como verão, que está tudo florido e que todo mundo quer colher as flores. E vem ficar comigo. Sabe, o inverno é uma estação de pausa. Não é um aparente fim, não é infertilidade. Sabe, é simplesmente uma conexão com Deus. E eu quero que hoje você entenda algo.
Jeremias 36, é o último verso, eu prometo. 22. Estava o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Vou repetir. Estava o rei assentado na casa de inverno. Era o quê? Inverno. E diante dele estava um braseiro aceso. O frio do inverno simboliza um convite para você acender o fogo. Esse inverno que a gente luta e reluta contra ele, quer começar a produzir dentro de você um grande efeito. Agitar a sua estrutura. Não é você sair por aquela porta e simplesmente ser a mesma pessoa. Porque a vida de crente é feita de atitude. A vida de crente é de uma decisão. Você não precisa rodopiar, falar em línguas. Você só precisa sair dali e dizer: eu sou filha. Eu sou crente. Eu faço a diferença na terra. O mundo precisa olhar para nós e simplesmente sem usar nenhuma palavra, ver o Jesus que a gente carrega. E voltando aos cabelos, eu estou olhando ali, não está tão ruim, mas também não está bom como chegou, gente. Eu tenho essa ideia. Jesus falava para mim sobre mulheres que não choram, mulheres que não... Eu posso descer com o machado? Não. Pastora, eu vou obedecer a sua pastora que me olhou e eu pensei, meu Deus, será que eu gerei escândalo? Eu vou pegar. Porque a gente vai chorar. Nem for numa marra, brincadeira. Amém, Jesus? Gente, eu tô apaixonada nesse machado. Tô achando que eu vou levar ele na mala. Será que eu sou presa? Sou, né? Vai dar, não vai? Eu vou falar, gente, tem um machado aí na mala, posso levar? Meninas, prestem atenção no que eu vou dizer. O jardineiro está na casa. Você encontrou com o jardineiro? Você viu o jardineiro aí? Você encontrou com o jardineiro? O jardineiro está na casa. Faça o que a senhora quiser. O jardineiro está na casa. Escute bem. O Espírito Santo quer fazer algo no nosso coração hoje. Aqui é a reunião das filhas, é a casa do papai. Sabe, os anjos do Senhor prepararam esse lugar. Não é porque é um templo, mas é porque as filhas estavam chegando e há uma ordem no céu para nos guardar. O Senhor falava, elas não choram mais na minha presença. Meninas, eu não sei o que é isso, porque eu sou aquela que catarro. E quando eu falo isso, um monte de gente na live fala, ai credo. Eu falei, no dia que você catarrar, você vai me entender. Por enquanto você me julga, mas quando acontecer com você, aquele catarrão descendo do nariz, porque você não contém as lágrimas, porque não é sobre chorar de tristeza, é chorar pela presença. Não é produzir lágrima, é dizer, Deus, eu estou seca. Sabe, Jesus disse, elas não choram mais. Aí eu vou contar a história do cabelo. Gente, aconteceu uma coisa aqui que vocês precisam saber comigo, que eu nunca vi na vida. As paredes desse lugar soam. Sim. Alguém não acredita? Eu vou mostrar. Não, porque se eu falar isso lá no Goiás, elas vão querer vir aqui. Gente, lá em Goiás é cerrado. O que ele tem lá? Seco. Gente, eu cheguei no hotel. Quando eu entrei, as paredes estavam suando. Eu passei a mão, falei, não, eu devo estar tendo visão. Podia ser uma visão. E eu falei, é agora. Gente, não era. Era realidade, mas era visão.
Porque Deus estava falando de quê? De lágrimas. A parede estava chorando. Eu falei, Deus do céu, o que é isso? Para você, minha irmã, pode ser coisa mais normal do mundo, mas para mim não foi. Eu andava assim, ó. Porque o chão estava chorando, suando, gente. Eu podia passar um rodo que saía água daquele chão. Aí meu marido deita na cama e falou, amor, capaz, a cama tá suando. Eu falei, ué, como é que nós vamos dormir? Gente, eu tô falando sério, vocês querem ir no meu quarto? Sim ou não? Vocês estão, amém? Todo mundo testifica essa verdade? Essa terra de vocês chora. As paredes choram. Carla, minha filha, é água. Você nunca ouviu falar de umidade? Não, maluca? Não. É umidade para uma pessoa qualquer. Um natural da terra. Mas para mim que entrou na terra, para mim que geograficamente fui movimentada, o Espírito de Deus está falando, é o que eu vou fazer nessa conferência. Não vai ser mais parede. Elas vão voltar a molhar os olhos, a chorar na minha presença, a confessar pecado, a arrepender, a dizer, ei, eu volto de novo para o lugar que eu deixei em você, Jesus. Entende? Essa é a nossa cura da nossa alma, porque é autossuficiência, porque só chora criança, só chora menino, e ele diz, ei, deixai vir as criancinhas, porque aquele que se aproxima de mim tem que ser como elas. Criança chora na presença. Eu vi você com ele chorando e você fazendo o quê? Acolhendo. Você quer ser acolhida por gente, mas não quer ser acolhida por Cristo. Você quer vitimizada, mas você não quer correr para Ele dizendo, Cristo, eu me encontro contigo hoje, eu choro no seu colo, porque só consola o Consolador, e o Consolador não é gente, Ele é Espírito, Ele é a pessoa de Cristo em mim e em você. Chora. Carla, não sai lágrima. Eu sei, Ele falou, e você vai clamar para chorar por Ele. Você vai chorar, você vai falar, Pai, eu quero chorar pelo céu, eu quero chorar pela eternidade, eu quero chorar pela sua volta. Você entendeu? Você vai lembrar naquela conferência, a mensagem de Cristo para mim é, volte a chorar. Chora na minha presença. Marta, para de chorar. Maria, né? Marta devia ficar irritada. Você pode parar de chorar? Não é assim que a gente faz com a irmã? Para de chorar. Ela só chorava. Chorava e ainda enxugava o cabelo, com o cabelo. Jesus está dizendo, volte a chorar na minha presença. E eu termino te fazendo um convite. O convite é para você ir para o lugar secreto. Meu cabelo inchou porque a terra chora. Tinha água, tem água no meu cabelo. Tem água na parede, no chão, no colchão. Vocês dormem seca o colchão? Como é que é? Depois vocês me contam, porque eu preciso saber. Eu tenho que dormir, nem que for um pouquinho, que eu estou viajando glorinha. 4 horas da manhã eu vou embora para Fortaleza. E lá, gente, também é úmido, mas eu nunca vi suar a parede. Eu estou impactada. Você sabe o que eu orei? Deus, me faz chorar mais. Me faz chorar mais na tua presença. Eu quero ser sensível ao ponto de só chorar e alguém falar, para. Eu quero só chorar nele, com ele, para ele. Chorar com a sensibilidade da presença, com o amor, sabe? Com as virtudes, com os atributos. Porque a gente quer falar em línguas, quer interpretar, quer profetizar. A gente quer muito movimento, mas não quer chorar. Porque choro é arrependimento, choro é entrega, choro é dependência. Porque um bebê que está mamando, quando ele quer comer, ele chora. E você talvez vai descobrir o motivo que você não chora. Vocês sabiam que aqui pode ter uma mulher que antes de chegar aqui, ela não abriu a Bíblia?
Talvez ela veio para a conferência hoje às 7 da noite e não abriu a Bíblia uma única vez. Mas ela tomou café da manhã. Ela almoçou. Ela lanchou. E talvez ela até jantou, mas ela não abriu a palavra. Sabe por quê? Porque se eu ficar sem comer, o meu corpo sente. Eu vou ficar chata, nervosa. Quem faz jejum me entende. Você fica irritada, letárgica, meio sonolenta no primeiro momento. Quando vai chegando, às tipo 19 horas, você já vai dando uma aprumada, parece que o corpo vai acostumando. Mas se você ficar uma semana sem comer, vai chegar um tempo que você não anda mais. Se arrasta. Porque o seu corpo nasceu para comer e o seu espírito também. Seu espírito foi gerado para comida. E a comida é a palavra. Mas se você está sentado aqui hoje, aqui, e se identificou com isso, você vai ficar de pé. Porque é assim que Deus faz com a gente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não fique com vergonha não, minha amada. Só levanta. Fala a verdade. Não li a palavra, sabe por quê? Porque nós estamos mostrando para o inferno que essa história acabou. Nós estamos dizendo, ei, aqui não tem mais mulher que não... Aqui acabou. Acabou a sonolência. Acabou a sequidão. Acabou a distração. Acabou. Não fique com medo de levantar se você não leu a Bíblia. Fala, Jesus, eu me levanto para me posicionar diante de Ti hoje. Eu fico de pé agora para dizer, Pai, isso não vai acontecer mais comigo. Porque todos os dias, antes de comer, vou ler a Bíblia. Porque já que eu esqueço, então você só come se lê. Vai ter um monte de gente cuspindo. Por que é isso? O que você fez? Não, porque antes de ler a Bíblia, antes de comer, leia a Bíblia. O Espírito de Deus quer derramar uma unção nesta noite de águas. É uma unção leve e fresca, porque o rio de Deus, ele está correndo dentro de mim, de você. Se você hoje precisa chorar diante dele, fica de pé também. Se faz tempo que seu olho está seco, se faz tempo que você não chora, sabe quando você chorava, o coração disparava, o mestre chegou, sabe quando você começava a chorar de forma solta, quando o louvor começava a cantar e de repente a maquiagem já era. Se você faz tempo que não chora diante dele, que o choro não é solto, minha irmã, em nome de Jesus, fica em pé, porque essa unção vai ser derramada em você agora. Há uma presença na casa, o Espírito de Deus está aqui. Os filhos estão na casa. Olha os profetas, Arabaxede, Cantorebas.
agradecemos por esse tempo. Pai, nós sabemos, ó Deus, que uma mulher posicionada posiciona a sua casa. Sabemos, ó Deus, que uma mulher aqui representa uma família, marido e filhos. Em nome de Jesus, nós oramos para os nossos filhos. Oramos, ó Deus, para aquilo que nós recebemos aqui como semente, nós lançarmos, Senhor Jesus, na terra fértil da nossa casa, o nosso lar, no qual nós fomos levantadas como autoridade lá. Ó Deus, para ser exército, para auxiliar, para governar como filhas. Pai, em nome de Jesus, que cada mulher aqui agora zele pela sua semente. Que o machado, Pai, em nome de Jesus, seja levantado. Que o machado seja, Senhor Jesus, usado, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, como missão profética que temos na terra, Pai, de revelar o Seu nome, Jesus. Amém. Aleluia.